Gisele Gomes, ela pergunta assim: a igreja positivista teve grande influência no Brasil no final do século XIX. Poderia explicar melhor sobre ela? Seria possível essa vertente filosófica pavimentar o caminho do anticristo? Não, é bem nítido, né, essa questão do positivismo. Esse movimento, o positivismo, ele é uma avenida, né, também ligada ao humanismo. Então, você tem nessa revolução lá atrás do racionalismo, você tem, né, o humanismo que nasce ali, ele é uma estrada bem pavimentada, né, dessas ações de Satanás. A ação de Satanás está ligada mesmo à centralização do homem. Você, quando tem o número lá do falso profeta, é 666, por quê? Porque o texto diz, é número de homem. Isso contrasta em Apocalipse com 7, que é o número ligado a Cristo. É o número da perfeição, da santidade, da plenitude. O 6 é o número ligado ao homem, ou seja, quando ele diz, olha, a marca é marca de homem. É o homem para o homem, é o homem pelo homem, é o humanismo. Então, você tem, a partir da Revolução Francesa, a partir desses movimentos do racionalismo, do positivismo, você tem uma humanidade entusiasmada com a humanidade. Você tem uma humanidade que espera da própria humanidade. Você tem o que nós vemos hoje, a ciência sentando na cadeira de Deus, a sociologia assentada na cadeira de Deus, o marxismo assentado na cadeira do Evangelho. Você tem a ciência, a medicina assentada na cadeira da cura divina, né? Você tem a sabedoria humana assentada na cadeira do Evangelho. Então, isso vem de onde, né? Onde que isso ganha força? Relativismo, positivismo, racionalismo, todos esses movimentos, nós podemos dizer que são movimentos do espírito do anticristo. Do espírito do anticristo que, de fato, prepara o caminho, é o precursor, é o que aponta, né, para o caminho que vai culminar no anticristo. Se o anticristo é um filho da iniquidade, um homem anti-lei de Deus, que se assentará na cadeira de Deus, ou seja, é o homem tomando o microfone da mão de Deus para falar com os homens e dizer, vocês não precisam de Deus. Gente, isso é tão nítido na Bíblia. Isso é Gênesis. O que aconteceu no Éden? Foi o homem dizendo, não precisamos de Deus. Foi a serpente dizendo, não, o que Deus falou não é verdade. Existe uma outra verdade fora a verdade divina e Deus está enganando vocês. O que o anticristo fará? Vocês não precisam de religião, vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de Cristo, vocês não precisam de salvação. O que o positivismo acabou preconizando, preparando, né? Hoje temos até um cristianismo sem Cristo, uma sabedoria sem Bíblia. Não precisamos de Deus, não precisamos do Evangelho, não precisamos de nada disso. Tudo isso é dispensável porque as respostas estão no próprio homem, né? Então, sem sombra de dúvidas, uma doutrina que prepara, que vai pavimentando o caminho para um momento que a humanidade quiser sentar um homem no trono de Deus, e esse homem falar como se fosse Deus para a humanidade, virar o Deus da humanidade, como Nero foi um Deus para os seus súditos, como Nabucodonosor foi um Deus para os seus súditos, e aí de repente termos em escala global aquilo que tivemos no contexto bíblico em escala local, isso com certeza está sendo pavimentado esse caminho. É interessante a gente pensar nessa concepção do positivismo, um dos, né, não pode ser o único. Às vezes o pessoal em filosofia e história fala, não, o pai do positivismo é Auguste Comte, mas ele é resultado, na verdade, de outros pensadores do seu tempo, antes dele. Ele está no período do iluminismo. É bem interessante a gente lembrar isso que o pastor Amaury falou. O que é o movimento do iluminismo? O iluminismo, ele invadiu a religião, claro, mas invadiu as artes. A gente vai estudando música, história da música, e como o iluminismo teve um impacto grande, né? Ali, século XVIII para o XIX, enfim. A grande questão
do positivismo, que é uma visão social, de um progressismo, né, social. É uma cidade, um estado, o mundo que vai melhorando, né? Como é que o mundo melhora? Essa ideia, como é que a gente pode melhorar a sociedade? E aí ele faz uma divisão tripla, né? Primeiro era o estado teológico. No estado teológico, as pessoas criavam o mito, né, dos deuses, que tudo era sustentado pelos deuses. E aí, dentro desse estado teológico, né, ele coloca, claro, os hebreus, os gregos, os romanos, todos os povos. Ele fala assim, olha, na antiguidade, todos os povos diziam que tudo tinha vindo dos deuses, porque eles não tinham explicações a mais. Então, eles criavam mitos para explicar a sociedade e tinham que usar figuras divinas e tudo isso. Aí, depois, veio o estado da filosofia, né, da metafísica, que aí sim veio a explicação de onde veio o universo, e aí eles pegam, explicam tudo a vida, através do raciocínio, da metafísica, da filosofia. E agora, para Auguste Comte, ali virada aí do século XVIII para o XIX, ele está bem no século XIX com a sua teoria e tudo mais, ele diz, agora nós estamos no terceiro estágio, o melhor de todos, que é o estágio da ciência. Só pode ter uma boa explicação se tiver prova, um método. Então, ele propõe um método para provar o que é ciência e o que não é ciência. O grande problema é que a ciência de Auguste Comte, como a ciência moderna, que também não tem diferença, também é uma crença que vem de uma teologia. É um tipo de Deus, a ciência se torna um Deus, e também é filosófica, porque se torna um método, uma maneira de avaliar segundo estruturas humanas, pensamentos racionais. Então, quer dizer, ele disse que é o terceiro estágio, mas, na verdade, não é um terceiro estágio. É só a soma do primeiro e do segundo, e ele cria o seu próprio Deus, ele cria em cima da sua ideia filosófica, ele cria um método científico que é questionável, muito questionável, né? Ciência e ciência vão debater isso. Então, é uma tentativa de dizer, a sociedade vai melhorar. Como? A partir dos estudos humanos, a partir da ciência. Mas a ciência também é filosofia e a ciência também é teologia. Isso é muito importante. Os jovens vão para a universidade e falam, não, que o meu pastor só fala de teologia, o meu pastor só fala de teologia, e ele vem com argumentos, às vezes até filosóficos, mas a gente tem a ciência. Gente, isso é um discurso antigo, e é o que o pastor Amaury acabou de dizer. O que Comte tentou fazer lá atrás com o positivismo é o que se tenta fazer hoje também, que é a humanidade vai melhorar. Quando? A partir de uma vacina. Melhorou? Não vai melhorar. Vai melhorar quando? A partir de que todos entendam e trabalhem, e aí a ciência, né, vai fazer ter fruta onde não tem fruta, vai fazer produzir legume onde não tem legume, então nós vamos criar alimentos transgênicos. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso é o discurso antigo, é o que o pastor Amaury falou, é do Éden, é o homem tentando viver sem o Criador. E daí quem que senta na cadeira do Criador? A ciência. E aí a ciência hoje, inclusive, com seus vários braços, né? Se o Comte estivesse aqui hoje, ele ia ficar bem doidão, assim, porque do iluminismo aqui já foi bem longe, mas não tão longe, e não tão longe do Éden, e não tão longe da Idade Média, e não tão longe de Nero, dos gregos. Não, gente, é a velha mentira de Satanás, que o homem pode melhorar a si mesmo. O positivismo não dá certo.